Olha, Pepe, primeiro, né, 2007 e 2008, né, a minha chegada no clube, temporada, né, nós estamos falando aí de um bom tempo, né, até essa conquista. 2007, quando eu cheguei, né, minha contratação, e entre outros atletas, assim, né, ainda não era o Sheik, né, era o presidente, era um tailandês, mas a projeção do clube interno, nas conversas, era um crescimento primeiro para reconstruir o clube. Reconstruir como, né? Não era um clube destruído, que não existia nada, que não tinha nada, que não brigava de igual para igual quanto com os grandes clubes do campeonato da Premier League, né? Triunfava, brigava pela tabela de baixo. E quando houve essa transição, nessa venda, né, que nós fizemos 2007, 2008, uma grande temporada, né, foram contratados quase 18, 19 jogadores, e nós fizemos um ano fantástico, assim, né, acabamos o campeonato em sétimo, ganhamos os dois clássicos do United, coisas de 20 anos isso não acontecia, ganhamos dentro do Old Trafford de 2-0, aquele time fantástico do Alex Ferguson. Então, tudo isso, houve sim uma mobilização no fator crescimento do clube. E aí a gente já começou a entender que tinha os interessados para fazer uma recompra. Foi aí que o tailandês, que era o presidente da minha época, 2007, vendeu. E na sequência, depois de um ano, ele vende o clube novamente. E aí, na chegada dessa venda, na segunda venda, realmente o objetivo era para a conquista de títulos, né? A formação era para ser para a conquista de títulos primeiro da Premier League, fazer time que disputasse o campeonato da Premier League de igual para igual com os outros. E isso aconteceu. Esse título da Champions, ele vem, né, para coroar todo um projeto que foi feito passo a passo. Mas o passo final, com certeza, era a conquista da Champions, que com muita emoção e com muita comemoração, estou até de azul aqui, ó, para poder coroar esse clube, né, que tem uma torcida completamente apaixonada, torcedores que, estou falando de 2007, que eles enchiam o estádio como eles enchem hoje, né? Então, assim, eu me sinto, mesmo que não me baseio, não me preocupo muito no sentimento das pessoas, assim, sentimento que eu digo, o brasileiro tem um sentimento diferente do inglês para o futebol, né? A paixão, ela existe, mas a valorização do inglês por nós, assim, que não ganhamos nenhum título lá, mas conseguimos fazer parte desse processo, mesmo que tenha sido um pouquinho, assim, sabe? Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso e feliz pela conquista. Então, eu acho que veio antes. Veio antes, eu acho que eles foram assertivos, principalmente quando trouxeram o Guardiola, né? Eles tinham um processo de grandes atletas, os outros treinadores também são treinadores gabaritados e importantes no cenário europeu, né? Que os treinadores que trabalharam no Manchester City. Mas o momento e a experiência e a força que o Guardiola tem sobre a competição, sobre o atleta, a gente fala de Premier League, são 6 finais e 5 títulos, né? E batendo na trave numa final de Champions um ano anterior, um ano anterior. Então eu acho que assim, que foi feito um planejamento, mas o principal foi a questão do treinador e o tempo de trabalho para esse treinador, com todo o conhecimento que o Guardiola tem, com todo o poderio de reconstrução do clube, que eu acho que eu tenho certeza, e vi de perto um pouco isso que eu tive lá com ele, essas qualidades também extra-campo, de relacionamento do seu staff, né? Todo mundo lá tem as suas funções e todo mundo tem que produzir. E dentro do campo, os jogadores fizeram a sua parte brilhantemente, mas eu acho que veio antes. A gente sabe que ganhar Champions não é simples, né? Mas o City, eu acho que ele construiu assim um processo muito bem trabalhado, muito bem organizado. Eu acho que é por isso que conseguiu alcançar assim até muito rápido a questão da conquista da Champions. Olha, eu gosto assim, acho que tem muitos treinadores dentro do futebol mundial assim que entra, né? Nós temos os brasileiros, a gente fala aí também. Acho que o Tele Santana é um dos treinadores, grandes treinadores marcantes da história, da época, assim, né? Principalmente da minha, né? Que quando eu iniciei mesmo entendendo assim sobre o que é futebol, entre outros, nós temos muito aí, né? Mas o Guardiola para mim hoje ele se tornou o melhor treinador que eu já vi no futebol mundial, né? Por tudo que ele fez em várias ligas, ganhou, conquistou, jogou, mudou culturas. Por exemplo, ele mudou a cultura do futebol inglês, né? Com a sua forma de jogar. Foi para a Alemanha,
da mesma forma e conseguiu ganhar. Então eu acredito assim, além de ser um grande gestor, eu acho que ele é um grande cara, é um grande profissional assim de um cara que consegue montar o teu time com as suas ideias, né? E as suas ideias elas ficam bem claras. Eu falo de não só do Rodri, mas eu falava do Gundogan também, né? Com a chegada do, eu já falei sobre isso, a chegada do Haaland, ele trouxe uma característica diferente para o City, né? Hoje, as jogadas de linha de fundo do City, os zagueiros principalmente, eles têm que entrar muito para dentro da área, porque se a bola vir alta, o Haaland faz gol. Então eu não tenho dúvida que o Guardiola buscando toda essa leitura, essa inteligência que ele tem, né, todo o sistema de análise que é absurdo que tem, consequentemente aonde abriu o espaço, né? O espaço era aonde o Gundogan tem feito os gols e onde o Rodri tem feito o gol. A gente vai buscar ao longo das decisões que o City teve aí, né? E a questão do Rodri, todo a gente vai falar, nós vamos falar do futebol mundial, os grandes campeões na história, nós vamos falar de times brasileiros, de time da Champions, de time da Libertadores, títulos de campeão do mundo. Os volantes sempre foram pessoas, jogadores, atletas que foram brilhantemente bem. Então, o Rodri, ele tem uma execução defensiva, mas um cara com uma capacidade de execução, chute de fora da área, ele fez de esquerda, driblando e chutando. Agora uma bola que sobrou ali na entrada da área, ele faz. Você vê a execução do cara, tem dois caras na frente dele, ele encontra o espaço justamente onde ele tinha que chutar. Então tudo isso aí é do grande atleta, isso é tudo é fração de segundo. Como o próprio Guardiola diz, nós treinadores, nós não conseguimos executar para jogador, mesmo a gente ter sido um ex-atleta, mas a gente consegue mecanizar e treinar para que a bola chegue na situação que a gente queira. Mas o poder da execução é sempre do jogador. E quando tem um jogador do alto nível, desse nível, naquele fração de segundo ali, que foi 2, 3 segundos que a bola sobrou, ele conseguiu ver um espaço tão pequeno devido à sua qualidade. Mas eu acho que ele foi brilhante nessa Champions aí para o City. Olha, eu vou falar para você que, Felipe, foi a primeira vez que eu vejo o Guardiola apreensivo na beira do campo. A apreensão tomava conta do City. Guardiola, principalmente, é um cara totalmente equilibrado, mas ele sabia o significado da mudança do clube dessa conquista. E quando se perde o De Bruyne, é ainda mais apreensão, porque é um cara que tem um entendimento, é um cara que decide com uma bola de bola parada, uma bola cruzada, é um cara com o maior número de assistência na Premier League, do City, e o Phil Foden, um menino fantástico, que é até engraçado, né, que o Phil Foden postou a imagem depois da conquista do City na Copa contra o United, é o meu time de 2007 que está entrando em campo, ele está entrando de mão dada com a gente, Que legal. né? E eu tô engraçado que eu até comentei aqui para minhas filhas que eu lembro dele, do menino. Não lembro dele grande, não lembrava que era ele. Quando eu vi a imagem, na hora eu lembrei do menino com a gente. Isso é muito legal. Muito. E o Phil Foden dentro do jogo, ele não entra bem. O início dele não é bom, né? Depois ele vai se soltando, ele faz uma ou duas jogadas ali que ele quase faz o gol, ele entra realmente na competição, no jogo, né? Mas eu acho que o prejuízo para o City naquele momento poderia ter sido muito grande, porque a equipe da Inter é uma equipe que escola italiana é muito difícil. Mas assim, ainda bem que o City ganhou mesmo sem o De Bruyne, mas é uma falta muito grande.